Bora ver aqui a harmonia e ditadura da bondade de Arcadia D&D Planescape. Isso é basicamente o conceito da mana branca do Magic, né? Que você pode pegar o conceito em si e ficar com ele muito mais intenso e até cruel, mesmo que ele não necessariamente tenha isso. Porque tipo, branco é tipo comunidade, ordem e tal, mas como é que é o exacerbado isso, né? Tanto é que a gente tem uma representante disso no Magic, que é a Elashnorn, que é uma das pretores de Phyrexia, onde eles representam os conceitos das cores, mas de uma forma extrema, né? Então ela é tipo a ditadura e a obediência total. Diferente do que muitos podem imaginar, o multiverso de Dungeons & Dragons não se resume apenas a simples reinos governados pelas divindades onde vivem seres bons e maus. Por toda a grande roda, muitas nuances permeiam as filosofias das criaturas que habitam esses reinos, e suas ideologias podem ser até mais complexas e exageradas que qualquer outra ideia encontrada no plano material. Um perfeito exemplo disso é Arcadia, um plano que, embora seja bondoso, possui... Lembrando que Arcadia é um continente barra mundo que vem aí de mitologias, folclore e conspirações. Ideais extremos de ordem que acabam trazendo alguns problemas para os seus visitantes. Um reino tão cego pela própria harmonia e justiça que os seus residentes não conseguem enxergar suas próprias falhas. E muitas vezes acabam se tornando... Essa arte aqui é de Magic, pô. Isso aí é a mãe da Chandra. No mundo lá de... Ah, esqueci o nome do mundo. Chandalar. Chandalar não, Chandalar é o... Tem o antigo. Esse não é Chandalar não, ele é... Acho que é Chandalar de 1900, sei lá o que. Esse aí, caraca, esqueci, mano. Eu gosto desse set. Uma verdadeira ameaça para os aventureiros que simplesmente têm um pensamento diferente. Kaladesh, pô, Kaladesh é bom demais. Por causa dessa tendência extremamente ordeira, uma terrível tragédia se abateu sobre o plano. Algo que no futuro pode afetar o equilíbrio do próprio multiverso. Apesar disso, Arcadia não deixa de abrigar lugares magníficos. Isso aqui é Zendikar, pô. O que ele tá botando coisa de Zendikar e de Kaladesh aí, ô Bambuto? Tô de olho, hein? Tô de olho. Que guardam... Você pode enganar alguns, mas não me engana não. Isso é inclusive das edições mais recentes de Zendikar. Porque tem aí a parceria da vampira com os humanos ali e tal, e com os Kors, né? Muitos segredos. Isso aí não acontecia antes não, isso aconteceu só depois dos Eldrazi fuderem com tudo lá. Mistérios, estes que podem trazer a tão sonhada fama e fortuna. Saudade de quando o Magic... Cara, Magic pra mim, a última respirada do Magic foi Tarkir. Inclusive a edição nova, Dragões de Tarkir, tá bem legal, só que Magic já... It's over, morreu, acabou, esquece Magic. A última respirada pra mim foi Tarkir. E aí ele ainda deu alguma... Aí enquanto o corpo morria, a gente teve Kaladesh, teve o reino lá do Egito, que eu esqueci o nome também, Amonkhet. Ixalan foi o último, mano. Depois de Ixalan, it's over. Aí acabou mesmo. Que um grupo de aventureiros deseja. Mas antes de começarmos a falar sobre tudo isso, eu já gostaria de... Isso aqui, não sei se mas pode ser... a vacina. De pedir de antemão o seu like, se possível, eu e parei o compartilhamento de do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que possa estar curtindo o conteúdo sobre lore de RPG. Como de costume, eu preciso avisar que o conteúdo abordado neste vídeo envolve não apenas a lore apresentada no cenário clássico de Planescape, mas também de outras edições, beleza? Então, vamos lá. Peraí, olá senhor, você é daqui? Não? Então venha comigo, você está preso! Klein Bracal, um líder ansioso da patrulha Harmonium. Nada como a igualdade e a harmonia absoluta, não é? Talvez um dos aspectos que mais confundem os aventureiros quando eles... Aí, aqui agora a gente tem todos, do outro não tinha, né? Mas esse a gente tem. Talvez... Aí, ó. Monte Celestia, Bitopia, Elysium, Beastlands. Por isso que é tipo, não. Não. Só um copo d'água, por favor. Arbórea a gente já viu, né? Os outros a gente já viu. Mas era aqueles ali. A gente não tinha visto antes. Um dos aspectos que mais confundem os aventureiros quando eles decidem explorar o multiverso seja o conceito dos planos e o que eles representam.
Enquanto o plano material é conduzido pelas ações dos indivíduos e os planos elementais determinados pela natureza dos elementos, os planos exteriores são guiados pelas ideias. Não só elas, mas as ideologias refletidas em cada criatura e o seu alinhamento. É bastante simples. A grande roda de D&D é composta pelos planos superiores, os bondosos, e os planos inferiores, os maldosos. Como se fosse um medidor, da direita para a esquerda, nós temos os planos mais caóticos, os mais ordeiros e os neutros, que ficam bem no meio. Isso é muito legal. Como eles pegaram o alinhamento do jogo, que era uma coisa mecânica, e transformaram em algo conceitual dentro do mundo. Os mais caóticos, os mais ordeiros e os neutros, que ficam bem no meio. Dependendo do alinhamento da criatura e os seus ideais, ela pode se encaixar mais em um determinado plano. O melhor exemplo que temos são os próprios ínferos, que apesar de todos serem malignos, cada um representa um alinhamento diferente. Os diabos são ordeiros, os demônios caóticos e os Yugoloths normalmente neutros. Apesar de parecer um conceito meio doido, o comportamento dessas criaturas molda o ambiente em que elas vivem, e isso pode até mesmo alterar a natureza física dos planos. Se uma cidade nos 9 infernos, por exemplo, for invadida por criaturas de alinhamento mais ordeiro e menos maldoso, essa cidade pode simplesmente ser tragada para o plano vizinho de Acheron, que é um lugar mais ordeiro que os 9 infernos. Entenderam a dinâmica? Guardem essa informação que ela vai ser importante mais pra frente no vídeo. Na região oposta da Grande Roda, beirando o ponto mais extremo da Ordem, mas ainda entre os domínios celestiais, o plano de Arcádia é o paraíso do bem perfeito. Um lugar de campos ondulados e vales suavemente inclinados, onde rios correm em linha reta e pomares bem ordenados produzem frutos de tamanho e textura perfeitos. Tudo por aqui trabalha para o bem comum através do rigor e uma forma de existência impecável. Se uma criatura é ordeira e boa, não há muito com que se preocupar em Arcádia. Seus campos e florestas são reconhecidos pela perfeição e segurança, acompanhados Pô, mas o cara nem sabia quem eu era, já tava aprendendo, pô, só pra não ser de lá. por outras qualidades idílicas que permeiam toda a natureza. Tudo é dedicado à preservação e parece funcionar em direção a um objetivo comum. Os animais por aqui são maiores e mais saudáveis que no plano material e fornecem mais aos seus coletores. Esqueça a aleatoriedade da natureza. Tudo em Arcádia trabalha seguindo uma lógica óbvia e pré-determinada que garante os maiores recursos para o maior número de pessoas. Não há nada nativo no plano que não contribua para torná-lo um lugar de paz e perfeição. Os campos e florestas produzem tantos grãos e frutos quanto possível, todos dispostos Isso aí, em fileiras perfeitas e harmônicas. Não existem árvores nos campos, nem grãos na É muita arte de Magic, né? Que Magic tá dentro do multiverso do D&D. O D&D tá dentro do multiverso de Magic. as florestas. Tudo está organizado e dentro do seu próprio espaço, jamais se intrometendo em outros domínios. Até mesmo as flores são separadas por cores e sempre crescem na mesma altura que a grama das planícies em volta. As árvores são sempre retas e altas, com algumas apresentando curvas ou torções em formatos que parecem pré-determinados. Se você entender que tudo isso reflete os valores do plano e estiver alinhado com eles, Arcádia é o lugar perfeito para você. Nada tem o direito de interferir em toda essa harmonia, nem mesmo aqueles que compartilham boas intenções. Qualquer criatura de comportamento caótico ou maligno pode querer pensar duas vezes antes de visitar o plano. Os seus habitantes, eternamente devotados ao bem maior, tendem a ser um pouco fanáticos em sua busca pela paz e felicidade. Eles não costumam aceitar bem as almas que chegam ao local e não compartilham de sua filosofia. É dito que Arcádia teria 3 camadas, mas a maioria dos visitantes não consegue passar da primeira. As milícias de almas postulantes que defendem o plano, conhecidas como Enheriar, garantem que as criaturas de alinhamento diferente não cheguem muito longe. Alguns dizem, principalmente os habitantes do plano, que tudo em Arcádia é tão perfeito quanto poderia ser. Nada tão estritamente ordenado como Mecanos, nem tão devotado à perfeição individual como Monte Celestia. Essa informação não é totalmente verdade, já que existe um lado obscuro do plano que os seus habitantes não percebem, principalmente porque eles fazem parte dele. Os arcadianos acreditam tanto que estão certos que eles não percebem quando estão cometendo um equívoco, e isso já se revelou um grande problema repetido. Rainha Martesa
da edição de Commander Conspiracy? Muitas vezes, não apenas para eles, mas para o próprio plano. Originalmente, Arcádia deveria ter 3 camadas, cada uma com suas cidades, reinos e natureza perfeita. Essas seriam Abellio, Buxenos e Nemalsus. Acontece que a terceira camada, Nemalsus, foi simplesmente puxada para o plano vizinho de Mecanos, levando Arcádia a perder uma grande parte do seu território e ficar com apenas 2 camadas. Lembram do que eu falei sobre a tendência das criaturas moldarem a natureza que elas estão? Pois é, a tragédia que Nemalsus sofreu é o maior exemplo disso. Uma camada inteira de um plano ser incorporada por outro devido à sua mudança filosófica. O lance é que tudo isso foi culpa dos próprios habitantes de Arcádia, que sempre estão buscando cegamente Isso aí tem cara de ser em Ravnica, do Azorius, a guilda. pela ordem e perfeição. Vejam, Mecanos é um plano neutro de ordem pura e absoluta, enquanto Arcádia é um lugar de ordem com traços de bondade. Quando a linha tênue entre a neutralidade e a bondade é ultrapassada, a balança moral entre esses 2 valores fica desequilibrada, o que leva a natureza a se adaptar de acordo com a nova tendência. Isso tudo remete mais uma vez ao que eu falei sobre os planos externos de D&D serem guiados pelas ideias. Para muitos que não sabem direito o que aconteceu, a causa da tragédia de Nemalsus é atribuída à grande expansão dos Formianos, uma espécie de criaturas semelhantes a formigas de alinhamento neutro. Apesar de possuírem uma grande presença em Arcádia e terem várias colônias em seu subsolo, o que realmente levou à perda de Nemalsus foram as atividades imprudentes de uma facção conhecida como Harmonium. Atuando principalmente como a guarda oficial de Sigil, a Cidade das Portas, o Harmonium é uma organização que busca trazer a paz, a harmonia e perfeição para todo o multiverso. Acontece que para esse objetivo ser alcançado, o Harmonium deve lutar, perseguir e prender todos aqueles que discordam de sua ideologia. Para os membros da facção, você pode viver em paz, contanto que pense da maneira deles. As criaturas que não compartilham dos valores ordeiros e bons corrompem o multiverso, e o Harmonium está sempre agindo para acabar com esses seres e trazer enfim a harmonia universal que tanto desejam. Eu falei sobre a facção com muito mais detalhes no meu vídeo de 1 hora, o que não te contam sobre Sigil, a Cidade das Portas. Eu vou deixar na recomendação. Vestindo suas icônicas armaduras vermelhas, o Harmonium tem uma grande presença no plano, essa que foi determinante para a tragédia de Nemalsus. Em Arcádia, o Harmonium não costuma sair exterminando seus inimigos. Eles preferem forçar os outros a aceitarem sua visão do multiverso. Então, a solução foi a Cara, isso é mais próximo da realidade do que deveria. criação de campos de treinamento, entre muitas aspas, Campos de reeducação famosos. onde o Harmonium converteria as criaturas caóticas através da ordem e disciplina. A ideia seria perseguir e capturar todos aqueles com pensamentos dissidentes e alinhar cada vez mais criaturas aos ideais do Harmonium. O problema é que esse processo manchou a natureza moral de Arcádia, levando Anos 90, não, cara, parece 2025 mesmo, pô. Nemalsus a uma tendência mais neutra do que boa, o que resultou na terceira camada sendo engolida pelas engrenagens de Mecanos. Claro que o Harmonium jamais admitiria essa falha, e os campos de treinamento ainda estão ativos. Sobre as 2 camadas restantes, elas são semelhantes em vários aspectos, afinal, nada pode divergir demais da perfeição do plano. Abellio é a primeira camada e a mais reconhecida pelos viajantes planares, já que é a única realmente aberta aos visitantes. Sua natureza é repleta de planícies e bosques, com montanhas ocasionais tingindo o horizonte. Como de costume, tudo por aqui é belo e disposto de maneira ordenada, com nenhum jardineiro precisando se preocupar em aparar a vegetação. Por todo o território, a rede de estradas levam a cidades harmoniosas e dezenas de outros locais importantes, com todas elas extensivamente patrulhadas pelos Enheriar, a milícia de almas postulantes que vivem no plano. O lance é que um dos efeitos colaterais de ter tantas estradas em um plano como Arcádia é que as pessoas são obrigadas a usá-las. A menos que você seja um habitante do plano e trabalhe na colheita ou agricultura, andar fora da estrada é um sinal de que você não é daqui. E caso isso se confirme,
é provável que seja detido e interrogado. Já que todas as pessoas que cumprem a lei usam as estradas, quem não o faz provavelmente deve ter algum desprezo pela lei. E desprezar a lei significa perturbar a harmonia do plano. Em Abellio também reside o orbe do dia e da noite, que repousa sobre o pico mais alto de Arcádia. Representando os períodos do dia e da noite em todo o plano, metade do orbe irradia a luz, enquanto a outra metade traz a escuridão, girando uniformemente e sem falhas. Não há períodos intermediários de anoitecer ou amanhecer, existe apenas a luz e a escuridão. Próximas ao orbe estão 4 grandes cidadelas cravadas em picos que alcançam os céus e desaparecem na névoa. Esses são os lares dos reis e rainhas da tempestade, entidades responsáveis por controlar o clima em Arcádia. Esses seres obedecem às suas próprias leis e determinam onde os eventos naturais devem se manifestar. Tudo para manter a perfeição e a harmonia do plano. Embora possam parecer inalcançáveis e sejam de fato muito poderosos, os 4 reis e rainhas da tempestade na verdade são seres mortais que uma vez assumiram os mantos de seus predecessores. Por deterem o controle sobre uma parte do plano e serem considerados quase invencíveis em seus próprios domínios, muitos afirmam que os reis e rainhas são uma espécie de semideuses. Mas isso não significa que eles sejam invulneráveis ou invencíveis. Pelo contrário, eles podem ser mortos como qualquer outra criatura. Como Arcádia necessita dessas entidades, sempre existe um planar ambicioso esperando na surdina, pronto para assumir o manto. Os 4 reis e rainhas da tempestade atuais são o Rei da Nuvem, um meio-elfo, a Rainha do Vento, uma humana, a Rainha da Chuva, uma Tiflin, e o Rei do Relâmpago, um humano. Como sempre existem nuvens em algum lugar de Arcádia, o Rei da Nuvem... Eu não tenho muito o que falar porque, normalmente, eu não conheço muito o universo de D&D, então estou aprendendo. ...está sempre exercendo o seu trabalho. Por ter pouco tempo para descansar, o meio-elfo não é tão poderoso quanto os outros reis. No entanto, o seu cargo é um dos mais importantes, uma vez que sem as nuvens, tanto a chuva quanto os relâmpagos teriam muita dificuldade em se manifestar. A Rainha do Vento é importante por si só, mas assim como o Rei da Nuvem, ela não é tão poderosa quanto os 2 últimos reis, já que está sempre gastando sua energia. Raro é o dia em que não há ventos em Arcádia. No entanto, o seu papel é fundamental para o Rei da Nuvem, uma vez que ele não pode movê-la sem a ajuda dos ventos. A Rainha da Chuva geralmente depende do Rei da Nuvem para que o seu clima se manifeste. Por outro lado, o meio-elfo depende da Tiflin para a criação do seu próprio reino. Por isso, os 2 têm um excelente relacionamento. O comportamento da Rainha da Chuva se altera como uma forte chuva de verão que se transforma em uma tempestade de granizo, ou como o granizo do inverno que se transforma em uma suave chuva de primavera. Ela comanda todas as formas de água e é quase tão poderosa quanto o Rei do Relâmpago. Por último, o Rei do Relâmpago é, sem nenhuma surpresa, o mais volátil dos reis e rainhas da tempestade, além de ser o mais poderoso em combate. O humano tem um temperamento explosivo e, quando ataca, é difícil prever onde irá acertar. Conhecido por ser agressivo e teimoso, o Rei do Relâmpago é o mais provável a abusar de seus poderes para fins pessoais, embora ele ainda cumpra as regras estabelecidas para o seu domínio. Atravessando as colunas esculpidas com runas nos limites de Abellio, os viajantes passam por uma névoa e logo emergem na segunda camada de Arcádia, Buchenos. Esse reino dominado por colinas e terreno ondulado é ainda mais patrulhado e fiscalizado que o anterior. É por aqui onde se concentram os campos de treinamento do Harmônio, bem longe dos olhos dos visitantes, junto de cidades extremamente ordenadas e regradas. Existe uma certa esperança dos habitantes de Buchenos de um dia reaverem as terras perdidas de Nemalsos, mas o que muitos sábios temem é que, na verdade, a segunda camada de Arcádia esteja indo pelo mesmo caminho. O problema é que a tendência de ordem e neutralidade cresce cada vez mais no plano, deixando de lado os valores bondosos e altruístas. Quem mais sofre com tudo isso são os postulantes Aí é Ravnica Azorius mesmo. recém-chegados, uma vez que o seu objetivo final é justamente se unir à própria essência do plano. Como não há uma terceira camada a ser atravessada, no final de sua peregrinação, as almas que chegam em Buchenos precisam voltar e retornar para Abellio, o que torna todo o processo uma grande bagunça. Nesse ritmo, é impossível prever o que o futuro reserva para Arcádia. Muitos até acham que o plano é um caso perdido e que o seu próprio orgulho levará à perda de mais uma camada. A menos que essa ordem do Harmônio seja destruída, né?
para aqueles que vivem ali, isso não importa muito, contanto que nada que venha de fora perturbe a sua tão gloriosa paz e harmonia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrei de onde é que é essa arte com essas espirais. Essas espirais vêm de Kaladesh, pô. Curtiram o conteúdo, não Isso aí é o éter de Kaladesh que tem esse padrão. esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E caso tenham um tempinho sobrando, confiram os outros vídeos. Bem interessante porque pegar essa parada de... Vamos pegar os alinhamentos do jogo e elevar eles a algo mais filosófico, simbólico, do que necessariamente só uma mecânica... Que, vamos ser sinceros, né? A mecânica de tendência de D&D, apesar de marcante, ela é raramente bem utilizada, né? Ela é quase mais uma orientação para o jogador não fazer muita besteira dentro da interpretação dele, do que realmente algo relevante. Você tem algumas magias, detectar bem, detectar mal, sei que e tal. Mas eu vejo que tem uma grande concepção mal guiada sobre o que os alinhamentos significam e como o jogador tem que se portar e o que isso tá dentro do mundo representa, né? O Luke tá lá no Odyssey. Procura lá. O link tá no Discord, postei quando a gente fez. O sistema de Pathfinder é bem melhor. Cara, eu não conheço muito Pathfinder, mas eu acho que eles pegarem isso aqui do D&D, dos alinhamentos, e transformarem na questão dos planos e brincar com essa questão de que a realidade é moldada através das ideias das pessoas, que é um conceito que não é tão fora da casinha assim. Você encontra em várias ficções, né? O Véu do World of Darkness tem mais ou menos uma pegada parecida. Eu acho que é uma ótima forma de integrar todo o sistema do jogo em algo além do jogo, né? Porque até certo limite é verdade, né? O alinhamento das pessoas molda o local que elas vivem. A teoria das janelas quebradas também, né? Você pode dizer. Então, eu acho interessante isso de ter uma alteração física dependendo do que acontece na mente das pessoas, que isso é manifestado tanto pelas ações, mas também pela grande teia da realidade que se baseia nos conceitos, meio que o mundo das ideias de Platão, e chegamos na gnose finalmente, né? Sandman tem também. Isso é bem interessante e até relativamente comum nas obras, né? Porém, uma parte curiosa aqui é literalmente as coisas se teletransportarem, né? Serem puxadas de um ponto para outro para manter o equilíbrio. Apesar de eu entender, eu vejo potencial nessa regra não sendo aplicada, né? O que aconteceria se no meio do abismo uma cidade, que ele deu exemplo, ficasse ordeira? Em vez de ser só sugada, ia ser interessante ver como as coisas se adaptariam até um ponto de quebra possível para ser sugado eventualmente ou não, né? E aí, se dois planos tivessem o mesmo conceito, quer dizer que esse conceito foi apagado da realidade, né? Se todo o abismo ficasse ordeiro em vez de caótico, todo o conceito teria sido apagado da realidade, o caótico mal seria apagado. São umas brincadeiras interessantes para se fazer num high fantasy. Os vídeos hoje estão muito bons, os dois primeiros vídeos, né, o que o Bambuto mandou. Então ficou muito bom. Novamente vou mandar para vocês aí, e pro chat e pros inscritos do YouTube vai estar na descrição. Por favor, se inscrevam aí no canal do RPG Infinito, que é o canal do Bambuto. Deixa eu ver aqui qual foi o último vídeo dele. Um dia atrás, ele falando da treta de D&D que aconteceu, né? Os piores destinos do multiverso 2 semanas atrás. Vamos ver como é que tá aqui. Através dos mundos de Dungeons and Dragons. Deixa eu ver como é que tá a questão E a condenação no domínio é de que uma situação da edição inserida em uma moeda de alma que vai servir. Olha, agora a edição já tá mais dinâmica, hein? Eu dei o feedback pra ele aqui fora do React. A edição parece mais dinâmica, seguindo basicamente o que eu tinha comentado, né? O próprio plano aventureiro pode sentir do vazio, capazes de extinguir instantaneamente qualquer coisa. Aí depois tem que ver a música e o ritmo da fala. Mas eu acho que tá indo bem, mano. Tá indo bem.
Depois eu vou ver essa da treta do que aconteceu com o D&D. Fala o nome do canal. O link não tá indo? Como assim o link não está indo? RPG Infinito. Eu mando de novo aqui. Ó. Então é isso, se inscrevam, tamo junto, valeu e falou.